fazer a prece inicial, então. Vamos então agradecer a Deus e a Jesus por estarmos mais uma vez aqui reunidos, rogando a companhia da espiritualidade que nos abençoe, que nos ampare, que nos inspire neste momento, para que a gente consiga, Senhor, entender algumas questões importantes para melhor auxiliar nos nossos irmãos no nosso trabalho, para melhor acolher, para melhor entendimento, nos libertarmos de preconceito, de crenças limitantes que nos prendem, um passado dogmático, um passado julgador, meu Senhor. Nos liberte, meu Pai, dessa dificuldade, para que a gente consiga acolher cada vez mais os nossos irmãos. Que a paz, nosso amado Mestre, nos abençoe hoje, agora e sempre. Assim seja. Então tá, meus queridos. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Nesse é o nosso terceiro encontro sobre a sexualidade que a gente está estudando, né? Como eu falei para vocês, né, a minha ideia de trazer isso é porque, primeiro que nós utilizamos a nossa energia sexual, tá, para os processos de cura, para os passos que a gente dá. Tá? Então é importante a gente entender na sua profundidade algumas coisas para que a gente entenda melhor o que a gente está fazendo, que tipo de energia nós estamos movimentando, né? Porque certamente nós utilizamos a nossa energia, inclusive sexual, no processo de cura, tá? Que a gente realiza, né? No momento de doação. Tá? E além disso, né, nós nos deparamos com muitos irmãos em diversas situações, né? Com diversos problemas, com diversas questões, né? E então é importante que a gente entenda algumas coisas, né, para a gente nos libertar de preconceito, né, nos libertar de julgamento, né, e poder ter uma visão realmente mais cristã e menos julgadora, no sentido de acolher mais, sabe? Porque muitas vezes a gente uma dificuldade do ser humano em entender aquilo que ele não vivencia, aquilo que ele não sente, tá? E como a gente vai ver, a questão da homossexualidade, por exemplo, é muito comum isso, né? Nós temos aí religiões dogmáticas que ficam julgando, que ficam condenando, que a pessoa tem tal orientação sexual vai para o inferno e vai para a gente, tá? O maior questionamento que a gente poderia fazer é o seguinte: por que Deus, então, permite que algumas pessoas nasçam com inclinações homossexuais e outras não? Isso seria incompatível com a misericórdia divina, né? E muitas vezes essas pessoas, essas religiões mais dogmáticas, elas não entendem, elas não permitem esse tipo de reflexão mais aprofundada. Tá? Então a gente precisa entender as questões humanas, né, muito atuais, sabe, muito relevantes, né, muito presentes na nossa sociedade, né? Não só a questão da homossexualidade, mas também até a própria pedofilia, né, outras parafilias, no sentido da gente evitar, sabe, fazer pré-julgamentos ou pré-conceitos em cima, muitas vezes, de opiniões públicas, em cima, muitas vezes, de conceitos e ideias que não correspondem à misericórdia divina, né? Que não correspondem ao que realmente está por trás de tudo isso, né? Então, assim, nós precisamos ter um olhar amoroso, caridoso, no sentido de da gente entender, muitas vezes, algumas questões humanas, né? Para que a gente efetivamente auxilie as pessoas nas suas dificuldades, né? Muitos homossexuais, por exemplo, caem em graves casos de depressão, né? Porque não tem um acolhimento na família. Eu conheço pessoas, conheço várias pessoas assim. Tem pessoas que trabalham comigo em outras repartições, mas que eu tenho convívio diariamente, que o pai e a mãe não sabem como homossexual, porque não pode falar, porque seguem religiões mais rígidas aí, que poderia, inclusive, até abandonar efetivamente o próprio filho. Será que é essa a postura cristã que a gente, enquanto espírito, enquanto cristão, deveria ter?
Então, é complicado, né? A gente precisa permitir que o amor, a empatia, o acolhimento, muitas vezes, encontre morada no nosso coração, no sentido de a gente procurar entender e acolher. Ainda que a gente não sinta, sabe? É evidente que uma pessoa que não tem uma inclinação homossexual, ela não entende o dilema que essas pessoas passam diariamente, o preconceito. Muitas vezes essas pessoas sofrem de maneira velada ou até ostensiva, né? Muitas vezes legitimadas até por determinadas lideranças políticas. A gente sabe disso. Então a gente precisa nos colocar como um papel de transformador na sociedade, no sentido de vivenciar o Evangelho de Jesus. Tá? Porque você imagina como é que fica a cabeça de uma criatura que o pai e a mãe rejeitam o próprio filho porque o filho é homossexual. Olha um gatilho para uma depressão, às vezes até para um suicídio. Né? Então é complicado, sabe? A gente precisa entender, né? Para que a gente, nossos acolhimentos, nossos atendimentos fraternos, né? E muitas vezes a nossa própria família, né? A gente entenda espiritualmente o que está por trás disso e paremos de julgar, né? Porque a gente muitas vezes julga demais enquanto sociedade e acolhe de menos, né? Então, vamos dar prosseguimento aqui, né? Antes da gente adentrar nesse importante tema da homossexualidade, vou só fazer uma retrospectiva rápida daquilo que a gente tem visto, né? Então, nós estudamos primeiro a questão da energia sexual, né? De como que ela se processa, a questão que espiritualidade tem sexo, espírito tem sexo ou não, questão da energia yin, yang, masculina e feminina, né? Determinadas características principais de cada uma dessas energias, tá? É muito importante isso para a gente entender a questão da homossexualidade, tá? E agora, só vou fazer só alguns slides aqui para a gente fechar esse assunto mais introdutório, né? Antes da gente adentrar nessa questão. Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Então, nós paramos aqui, né? A questão do sexo casual, né? Está havendo uma banalização muito grande, né? Muitas vezes um claro incentivo a coisas não condizentes com a lei de Deus, né? Como determinados aplicativos aqui, como esse Ashley Madison aqui, que incentivam, inclusive traições, né? Pessoas comprometidas entram nesse Você está aplicativo. projetando, Nelson? Vocês não estão vendo? Ai, Eu nossa. não. Ai, acho que não foi aqui então. Deixa eu projetar de novo aqui então. Acho que não pegou. Vamos ver se agora vai. Mas comecei a projetar agora, tá? Eu tava só falando antes. Mas Ah, bom tá que vocês bom. Tá avisaram. bom, não, tá jóia. Não tá certo. Agora sim vocês estão vendo, né? Sim. Então, como foi para vocês, nós paramos aqui, tá? Na banalização do sexo, né? Inclusive esses aplicativos aqui, como esse Ashley Madison aqui, que incentiva pessoas comprometidas, casadas a se relacionarem, né? É lamentável, né? Porque olha só o slogan aqui, a vida é curta, né? Tem uma fé, né? Pô, entendeu? Isso é claramente um baita de um incentivo a comportamento promíscuo, né? Inadequados à própria lei divina, né? Enfim, né? Então a internet possibilita muito, né, essa questão da liberdade sexual, né? Por nada assim, foi positivo no sentido de possibilitar ter um acesso maior a conhecer outras pessoas, né? A você, de certa forma, ter uma liberdade maior, mas ela, evidentemente, tem que ser feita com responsabilidade, né? E muitas vezes as pessoas, né, a sociedade como um todo, não pauta no equilíbrio, né, no respeito, no amor, né? E aí, na questão, né, 61, né, olha só. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A
poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo a vista de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Eu sei que isso pode gerar muita polêmica, sabe? Hoje é muito comum a questão do adepto do poliamor, né? De relações abertas, né? Vamos entrar assim no mérito, né? É claro que cada pessoa tem uma concepção diferente, né? E não se trata daqui da gente julgar, né? Ou rotular de maneira simplista. Então, um trisal, por exemplo, eles são absolutamente promíscuos, sabe? Eu acho que as coisas não são tão reducionistas assim, né? A gente tende muito a rotular, né? De maneira absoluta, né? Mas, assim, é evidente, entendeu? Que quando você tem várias pessoas se relacionando assim, simultaneamente, né? Ou quando não há um compromisso no sentido de cada um pode ter uma liberdade sexual, né? Fica mais difícil você manter um equilíbrio em termos energético barra espiritual, né? Porque quanto mais pessoas envolvidas ali, maior a dificuldade de que as pessoas estejam em comum acordo, em comunhão de sentimento, de pensamento, né, de energético, né? Se duas pessoas, muitas vezes, já é difícil, né? A gente ter uma sinergia, a gente ter uma química, inclusive energética, tá? Não apenas sexual, mas energética, né? Sentimental, né? Você não dirá mais de duas pessoas, né? Então as dificuldades vão aumentando, né? Então é evidente que numa relação onde muitas pessoas participam simultaneamente, né, fica muito mais difícil, né? A gente ter algum equilíbrio nesse sentido, né? Principalmente quando a gente fala de equilíbrio no sentido energético barra espiritual, tá? Mas enfim, né? Acho que a gente deve, no mínimo, respeitar as pessoas que pensam diferente da gente, né? E a ideia aqui é trazer o que a espiritualidade nos traz, tá? Mas, assim, é evidente que... Bom, vamos continuar aqui. Ó. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria ter possibilidade de tornar-se universal, que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerado como uso ou legislação especial apropriada a certos costumes, e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. É o caso, né, principalmente em alguns países aí, né, que, em geral, o homem, né, tem esse privilégio, entre aspas, aí, né, de ter aí mais de uma esposa, né? Nós temos ainda alguns países aí que isso é legalizado, né? Inclusive até incentivado, né? Muitas vezes quanto mais recursos materiais, mais rica for o cara, por exemplo, mais esposas ele pode ter, né? Enfim. Mas é evidente que isso causa distorções, né? Porque é aquela coisa, né, gente? Já é difícil a gente amar uma pessoa, né? Um casamento entre duas pessoas já é algo difícil de você manter, de você... Quem é casado sabe, né? Dificuldade de um casamento, né? Dificuldades que você tem no médio e longo prazo em manter uma relação saudável, né? Mais a gente tem, mais difícil vai ficando, né? Aqui tem uma foto que bem ilustra, né? Questões de traição, de quebra de confiança, né? Enfim, né? É evidente que são coisas que a gente deve evitar, né? Essa imagem ela é muito boa, né? Para a gente entender, né? Isso aqui são os sete principais chakras, né? Nossa, né? E o que acontece numa relação sexual, veja, né? Principalmente nessa posição aqui, né, que a mulher está por cima, né? Olha só o quão, digamos assim, conectados ficam, né? Os chakras básicos barra genésicos estão praticamente colados, né? E aí essa energia ela vai circular de uma forma muito intensa entre o casal, tá? Então, gente, vocês já podem perceber o seguinte, ou depreender só de olhar essa imagem. O que acontece quando a gente se relaciona sexualmente com pessoas com uma energia que não corresponde àquilo ao nosso padrão, né?
como uma pessoa com energia pesada ou destoante daquilo que a gente vive, né? É evidente que vai haver uma contaminação energética aqui, né? Então, quanto mais multiplicidade de parceiros uma pessoa tem, né? Não vamos nem entrar no mérito da questão da DST, da gravidez, tá? Que são outros problemas evidentemente graves, né? Com inúmeras consequências, mas energeticamente, né? Pessoas que têm múltiplos parceiros por muito tempo, né? Que vivem de uma forma muito relapsa, né, de certa forma, elas vão ter problemas, né, porque é muito difícil você gerenciar energeticamente uma troca de energias com várias pessoas, muitas vezes completamente diferentes entre si, né? Então, nós temos que ter uma certa responsabilidade no sentido de... Peraí, deixa eu fechar o WhatsApp aqui que está... uma certa responsabilidade no sentido de da gente se preocupar realmente, né, com quem nós estamos relacionando, né? Olha só, durante o ato sexual há um acasalamento de vibrações espirituais, como se o espírito aderisse a outro perispírito. As harmonias e desequilíbrios nesse campo energético trazem consequências enormes ao corpo espiritual. É o que a gente está vendo. No corpo sexual, os seres não têm espírito. Desfaz-se no momento do relacionamento íntimo a vibração defensiva do organismo espiritual, propiciando uma ampla fusão energética. Ou seja, o que ele está falando aqui? Isso aqui está no livro Sexualidade da Doutrina Espírita, né, da América Domingos Filho. Naturalmente, né, como em tudo, né, nós temos algumas barreiras, né, energéticas, né, que nos protegem muitas vezes da gente absorver tudo que a gente encontra pelo caminho, né? Da mesma forma que, por exemplo, a gente entra sei lá, vou pegar uma questão física nossa. A gente entra num ambiente onde está um cheiro muito forte, né? A gente pode, por alguns instantes, tapar a respiração, né? A gente pode, energeticamente, a mesma coisa. Nós temos alguns mecanismos que impedem, ou pelo menos dificultam, tá? Um ato de autodefesa energética da nossa aura, do nosso perispírito, né? A gente sai absorvendo qualquer coisa que apareça por aí, certo? Só que durante o sexo, tá? Dada essa proximidade, dada essa intensa circulação de energias, essas barreiras, muitas vezes, elas são afrouxadas, né? E aí, o que acontece? A gente fica muito mais receptivo a receber a energia do parceiro, né? E se esse parceiro tiver uma energia em desequilíbrio, por qualquer razão que seja, a nossa absorção, a nossa exposição a essa energia vai ser muito maior do que se a gente tivesse numa situação normal, sem estar com uma relação sexual. É por isso que é muito difícil numa relação onde tem várias pessoas se relacionando sexualmente ao mesmo tempo, né? Numa orgia, né? Casa de swing, né? Enfim, coisas que a sociedade, inclusive, tenta vender como algo normal, né? Relacionado à liberdade, né? Fica muito difícil a gente manter-se em equilíbrio, né? Porque aí vão ter várias pessoas com a defesa energética caída, fraca, recebendo energia de várias pessoas. E a gente sabe que a maioria, ou uma grande parte das pessoas, estão em desequilíbrio. Seja por vício, seja pelo próprio sexo, seja por raiva, por doenças, enfim, as variações são múltiplas, inúmeras, né? Podem levar uma pessoa a um desequilíbrio, né? E aí, né? Vocês entenderam agora? No ato sexual, a nossa defensiva vibracional, ela cai. Então a gente fica muito mais vulnerável a essa troca.
Se a gente faz isso repetidas vezes com pessoas que a gente mal conhece, evidentemente que vão ter consequências nisso, né? E aí eu até coloquei essa imagem aqui, ó. Eu acho bem interessante, né? Que é como se abrisse o acesso à nossa energia mais íntima. Olha só o que ele fala, através do amor sexual, torna-se conhecido o código vibratório do chakra genético de cada um. Vocês estão entendendo onde estou querendo chegar? Né? Então, essa imagem ilustra bem, né? A gente se torna muito vulnerável, muito mais do que numa situação que se não tivesse tendo, por exemplo, a relação sexual. Né? Mas depois até, não, eu não vou me ater muito mais a isso, tá? Porque nós já discutimos isso em encontros anteriores, né? Mas só para a gente passar rapidinho a questão da pornografia, né? Que eu falei para vocês, né? É uma indústria que explora as pessoas, né? Principalmente as mulheres, né? E está relacionada a diversos tipos de problemas para os homens, né? E mulheres também, né? Embora ainda há o predomínio de homens, né? Que consomem, né? A pornografia, embora o número de mulheres também que consomem tenha aumentado de maneira significativa nos últimos tempos, né? Mas as consequências são perversão do instinto sexual, né? Porque a pessoa passa a não satisfazer mais como sexo tradicional, né? Porque nas imagens pornográficas, nos filmes, né? Sempre aquela coisa com intensa carga erótica, né? Pessoas muito corpos perfeitos, né? Ereções perfeitas, performances sexuais perfeitas, né? Muitas vezes várias pessoas, né? Enfim, coisas que muitas vezes, na maioria das vezes, não são realistas, né? Num sexo normal, num sexo saudável, né? Então, as pessoas, elas muitas vezes têm problemas de disfunção erétil, né? Porque ela só fica excitada com aquela carga erótica irreal, muitas vezes, e aí chega num sexo normal, com uma pessoa normal, né? Não tem nem libido, né? Questão também de a pessoa tem o hábito da masturbação muito frequente, gera problema também, já que gera ejaculação precoce, né? Objetificação das pessoas, né? Em especial das mulheres, né? Reproduz muitas vezes normaliza aspectos de violência, né? De subjugação, né? Fora que, como a gente já discutiu a semana passada, nos encontros anteriores, né? Isso vai pervertendo ao longo do tempo o instinto sexual da pessoa, porque a pessoa começa a precisar cada vez mais de estímulos e estímulos diferentes, é como se fosse uma droga, para atingir o mesmo efeito, né? Porque ela afeta a área do cérebro semelhante ao uso da cocaína, por exemplo. Né? Tem inclusive associações para ajudar pessoas viciadas em pornografia, né? Viciadas em masturbação, né, com o uso da pornografia, né, tem até um movimento chamado NoFap, NOFAP, tá? Bilhões de pessoas buscam ajuda, né, por estarem viciadas, né? Então, a gente precisa entender essa questão como algo que é de saúde pública, né? E é uma indústria multimilionária, né, que movimenta muito, né, faz um lobby forte, né, para que manter-se nesse status quo, né, manter essa pessoas muitas vezes viciadas nisso, porque isso envolve muito dinheiro, né? Quais as implicações para a saúde física, psíquica e espiritual das pessoas, né? Gasto de fluido vital. Sim, né, para o físico e o psiquismo. Claro, né? A gente vai. Certo, nós estamos utilizando o fluido vital, né? Agora a gente fica utilizando o nosso fluido, o fluido da nossa vida, para cenas irreais, para cenas fantasias que a gente fica olhando na frente da tela de um computador e de um celular. Um belo uso nós estamos fazendo da nossa energia, né? Nós estamos utilizando ela literalmente para nada, né? Faixa de vibração do espírito da pornografia, óbvio. Porque se eu fico só
pensando naquele sexo, e aquele sexo promíscuo, depravado, eu vou atrair espíritos que estão na mesma sintonia. Tem espírito evoluído? Não. Tá? Senão eu não estaria vibrando nisso. Então, isso pode gerar processos obsessivos? Sim, com certeza. Assinar as drogas, eu falei para você, né? Estímulo de insatisfação crescente, doses maiores. E aqui que a pessoa se perde. Porque ela começa a precisar cada vez mais, então sexo com homem e uma mulher já não satisfaz mais, aí tem que ser suruba com várias pessoas. Aí depois também aquilo não satisfaz mais, aí já tem até uma alcunha hoje, as novinhas, né? E aí daqui a pouco já está aí com menor, já está com criança, já vira já uma pedofilia. Ficou complicado isso. Né? Porque a gente vai cada vez mais pervertendo o nosso instinto sexual para coisas que fogem, né, de uma vida minimamente equilibrada. Claro que a gente vai entender, né, todo o contexto da pornografia, de sadomasoquismo, né, e outras parafilias aí muito mais comum do que a gente imagina. Né? Mas a gente precisa entender, né, o que está por trás disso. Né? E também só uma última observação, não coloquei esse slide, mas também vocês pensam, gente, na questão das pessoas que participam de filmes pornográficos, principalmente as mulheres, né, que são mais objetificadas. Mas para vocês imaginam vocês, uma atriz pornô, ou de maneira mais moderna, né, pessoas que vendem packs, né, no OnlyFans, né, tá muito na moda hoje em dia, né, porque tem uma série de, você faz uma assinatura ali nesse site ali, e a pessoa fica mandando fotos, vídeos sexuais aí de nuas, né, ou mantendo relações sexuais com terceiros para o deleite, né, de assinantes, né. Agora, você imagina, tipo assim, uma pessoa que tem milhares de assinantes, vamos dizer assim. Não é aquele monte de gente que ela nem conhece, muitas vezes com um instinto sexual totalmente pervertido, imaginando as coisas mais grotescas com ela, vendo as imagens dela, vendo os vídeos dela. Vocês acham que essa pessoa não recebe toda essa carga? Vocês acham que isso vai ser saudável no médio e longo prazo? Será que o dinheiro compensa? É claro que, né, isso aí vai muito do nível de maturidade, né, da pessoa. Né? É evidente que a maioria não tem, sequer tem consciência de todo esse mecanismo. Mas nós, enquanto estudiosos da doutrina espírita, né, enquanto auxiliadores, né, nós temos que estar cientes, sabe? E alertar, inclusive, os mais jovens, né, que muitas vezes são iludidos pela promessa de dinheiro fácil, né? Gente, o que mais a gente vê hoje em dia, você pega no Instagram, por exemplo, a menininha de 18, 19 anos, vendo packs, favor entrar e pacote de foto por tal real. Gente, isso impera hoje em dia, tá? Então, e aí como que a gente auxilia essas pessoas a fugirem desse dinheiro fácil, né? Desse conto do vigário, né? Que você vai ter, porque essas imagens, uma vez propagadas por aí, você não sabe mais para onde vai, entendeu? Você perde completamente a, o acesso, entendeu? Você não tem, né? Você vai ficar eternizado ali nas redes aí, né? O deleite, né? De pessoas aí que muitas vezes em completo desequilíbrio, né? Será que vale a pena? É muito comum, né? Então a gente precisa, né, orientar os jovens, né, as pessoas, né, das consequências disso, tá? Porque tudo aquilo que é muito fácil, né, tudo aquilo que é muito fácil, assim, entre aspas, tá? Não que seja fácil. Não acredito que seja fácil no sentido de não ter um desgaste de tempo, né? Até porque para produzir vídeos, fotos, né, como você teve, demanda muito esforço. Mas, assim,
acaba sendo uma alternativa, um trabalho, né? Uma faculdade ou alguma coisa. Muitas vezes a pessoa, principalmente as mulheres, né, em maior número, embora tenha homens também, tem uma beleza, né? Juventude, né? Um corpo tido aí dentro dos padrões, entre aspas, são iludidos aí, né? Uma forma, muitas vezes, cujas consequências a pessoa só vai, muitas vezes, se deparar muito lá na frente, né? Ou até após a desencarnação, né? Então, é importante a gente ter ciência disso, né? Para a gente poder aconselhar sem julgar, tá? A ideia é que a gente entenda essas questões na profundidade, né? Para que a gente consiga auxiliar, orientar de uma forma assertiva, madura, né? Sem deixar de acolher, né? Sem deixar, né? Não querer que as pessoas tenham um entendimento, né? Tenham uma maturidade, né? Muitas vezes nem nós temos, né? A masturbação também, né? Existe muito tabu, né? Inclusive, algumas religiões condenam, né? É evidente que na juventude, né? No momento de descobrimento do jovem, né? É um processo natural, né? Sabe? Não estamos aqui, vamos ser hipócritas, né? Todo mundo aqui já se, ou quase todo mundo, né? Já se masturbou, já, entendeu? Só que isso é vivido numa época certa, no momento certo, né? Numa dose certa, é uma coisa. É algo até biológico, né? Não vamos ter maiores consequências. O problema é quando você se torna um vício, né? Isso se torna algo. Muitas vezes você não vive, você vive em função daquilo, né? Aquilo te atrapalha nas suas atividades, ou você muitas vezes nem se relaciona com outras pessoas, né? Prefere ali. E aí, qual que é o problema, né? A masturbação, ela acontece muito a nível mental. E a questão é o que nós estamos imaginando nesses processos masturbatórios. Muitas pessoas, inclusive, associam ao consumo da pornografia. E aí já tem todas essas consequências aí que a gente está conversando. Está conversando. Olha só. Opa, perdão. Da mesma forma que o corpo precisa ser atendido, o espírito também necessita ser atendido. E a prática do onanismo, né, da masturbação, leva o indivíduo a situações de dormência temporária dos seus sentimentos mais delicados, das suas emoções mais sensíveis. Sim, a pessoa fica ali no sensório, né? Ela fica desperdiçando muitas vezes a sua energia, né, textual, né, cantando que ela poderia estar sendo utilizada para algo mais nobre, né, para algo mais um auxílio ao próximo, né, ou mesmo uma atividade física, né, a energia sexual é uma energia criativa, tá? Inclusive não é à toa, tá? Muitas vezes pessoas que vão participar de competições, né, há uma recomendação a determinados dias da competição, da prova, de não se masturbar ou manter relações sexuais, para que a energia sexual seja preservada no corpo e a gente consiga ter um maior desempenho, inclusive naquelas atividades. Então, em outras palavras, uma pessoa que se masturba demais, ela está desperdiçando energia? Sim. Pode fazer falta? Sim. Isso pode impactar de uma forma negativa nas atividades, nos afazeres, né? Enfim, sim. Então, a gente precisa ter, né, essa ideia, né, para a gente. Olha só. É, portanto, natural que o espírito, nos primeiros anos da sua puberdade, queira descobrir o corpo e como funciona. Nós estamos conversando. Entretanto, é importante para educadores, pais e também adultos compreender que isso não manifesta, em momento algum, fortaleza da sexualidade. Tá? Antes pode causar mais tarde uma viciação e uma compulsão
na qual a criatura, não conseguindo sair dessas manifestações, entrará em conflitos cada vez maiores. Por quê? Não se respeitando com a devida capacidade, acaba por se martirizar. O vício na masturbação gera problema de ejaculação precoce, por exemplo. Né? Aí a pessoa, o homem, por exemplo, ele passa até a evitar ter relações sexuais com outras pessoas, né? Seja homens ou mulheres, porque ela perdeu a referência, né? Mal tem uma ereção, já ejacula, entendeu? Porque está constantemente, porque é um alívio rápido, né? A masturbação normalmente ela é rápida, né? Para gerar um alívio em poucos minutos ali, um prazerzinho supérfluo, momentâneo ali, e só isso, entendeu? Isso feito de maneira sistemática, vai trazer problemas, né? Do ponto de vista espiritual, o onanismo é um tipo de autoflagelação, porque o espírito está negando a capacidade de evoluir sentimentos mais elevados, contenta com aquilo que apenas o sensório produz, as sensações primárias. Ou seja, ao invés de eu estar canalizando a minha energia sexual para a cura, para o progresso, para o auxílio ao próximo, uma atividade física, para uma atividade intelectual, eu estou ali, canalizando ali para um prazerzinho, muitas vezes pequeno, até medíocre, de alguns poucos segundos ali, e muitas vezes fico viciado como se aquilo fosse o ápice de prazer na vida. Ele sabe que não é. Então, ali ele fala isso, né, no livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Tá claro até agora, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Né? Alguém quer comentar alguma coisa? Agora nós vamos entrar na questão da homossexualidade. São assuntos que vocês estão vendo bem importantes, relevantes, né? E é isso, tá, gente? Então, se quiserem em qualquer momento citar, comentar alguma coisa, né? Enfim, né? Fiquem à vontade, tá? Porque são assuntos bem atuais, pertinentes à nossa sociedade e à nossa vida, né? Posso fazer uma pergunta, Nelson? Ó, Daniel, por favor. Eu gostaria de saber a opinião do grupo. Como a gente deve agir na casa espírita quando o presidente é contra a participação do homossexual nas atividades? Olha, eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? Embora o próprio Alírio ele se manifesta, né, em relação a isso, né? Já vi outras pessoas também. É um erro, tá, Daniel? Tá? Porque assim, isso decorre, né? Quando a gente vai estudar a questão da homossexualidade na sua profundidade, né? Porque a pessoa, ela já é um pensamento, uma atitude preconceituosa, entendeu? Por quê? Porque você está partindo de uma premissa de que o homossexual é uma pessoa desequilibrada, né? E que não é merecedora, entre aspas, de participar de uma mesa mediúnica, ou de um grupo de estudo, ou de qualquer outra coisa nesse sentido. E como a gente vai ver, né, de maneira clara, promiscuidade ela acontece tanto em relações homoafetivas como heteroafetivas. Tá? Então, em outras palavras, deixando mais claro, então, um hétero, vamos pegar um homem, né? O tal do heterotop, muito comum hoje em dia aí, né? O pegador, né? O garanhão, né? Aquele que sai com várias pessoas, várias mulheres aí, sem responsabilidade afetiva nenhuma, né? Vilipendiando sentimentos, né? Enganando, né? Apenas rotulando pessoas, no caso as mulheres, como números, né? Essa pessoa, ela vai estar em um desequilíbrio muito maior do que um homossexual, por exemplo, que tem um parceiro fixo, que está numa relação harmoniosa, tranquila, e aí esse garanhão ele pode entrar na mesa mediúnica, né? Que ninguém vai falar nada. Aí o homossexual, não. Você entendeu a incoerência? Né? Porque isso parte
pressuposto de que a homossexualidade é algo absolutamente vil e condenável. E não é bem assim. A gente precisa entender o que leva as pessoas a terem manifestações homossexuais, que a gente vai estudar isso na sequência, e entender se realmente será que é um desequilíbrio que impede pessoas de participarem de trabalhos mediúnicos por conta da orientação sexual? Então, Daniel, assim, minha opinião pessoal, tá? Corroborada com alguns autores. É uma atitude preconceituosa que, a meu ver, lamentável. Tá? É claro que nós temos que ter filtros, sim, né? Quem vai participar de grupos, né? Claro que não pode, né? Ou, pelo menos, estar atento, né? Evidentemente, se a pessoa tem um comportamento muito promíscuo, né? De muita dificuldade, mas não se resume à questão ser homo ou heterossexual. E os desequilíbrios, eles se manifestam de várias formas. Às vezes uma pessoa tem problema com bebida, tem problema com cigarro, tem problema com jogo, né? Enfim. E aí, essas pessoas podem participar? Tá? Eu acho, Daniel, sabe qual que é o problema? Muitas vezes, o próprio movimento espírita, não o espiritismo em si, a doutrina, tá? Mas os espíritas, tá? Eles fazem um julgamento inconsciente, entendeu? No sentido de dificuldades morais aceitáveis, entre aspas, e algumas de outras inaceitáveis, né? Como se coubesse a nós, né? Como se a gente tivesse capacidade, condições intelectuais e principalmente morais de fazer esse cotejo, né? E a gente faz muito isso. Então, uma pessoa fofoqueira, uma pessoa maledicente, né? A gente sabe que tem uns monstros por aí. Essa não tem problema de participar de uma reunião mediúnica. A gente se fala mal de todo mundo, né? Um adúltero, uma pessoa que é heterossexual, mas tem promiscuidade em várias. Então, Daniel, o que eu recomendaria? Né? Claro que muitas vezes a pessoa, né, não está nem aberta, né, a discutir o assunto, né, críticas, mas assim, entenda o processo, né, eu acho que esse é o primeiro passo, né. Segundo, eu acho que cabe a nós dar o exemplo, né, de não julgar as pessoas. A gente faz muito isso, tá? Os homossexuais, em especial, já são pessoas que sofrem demais. Tá? Só quem tem um homossexual na família, um amigo que convive, que sabe o quanto das pessoas sofrem. Ô, Tá aí. Neto, Fala. só um minutinho. Eu penso que a opção sexual do indivíduo não vai mudar em nada o que o ser humano é. É o caráter, não é a opção. Exato. Então, existe, e a respeito de não aceitação, é sinal que a pessoa não entende isso. Então, o problema não é da opção da outra, é daquela que não está amadurecido ainda para acolher. Exatamente. Sabe? Qualquer julgamento, entendeu? Uma atitude proibitiva, entendeu? E outra, o que me deixa um pouco chateado, entre aspas, né, com muitas vezes, até como dentro do movimento espírita, é essa seletividade, essa permissividade, tá? Com algumas coisas e com outras não. Sabe? Isso acontece de maneira sistemática, entendeu? Com várias coisas dentro do movimento espírita. Né? Eu não posso dizer que é só o movimento espírita, Neto, porque você encontra essas barreiras, como no começo da nossa aula aí, você já estava falando, essas barreiras você já encontra até dentro de casa. Muitos, muitos e muitos e muitos ainda não estão preparados. A maioria ainda não está preparado para o que é diferente.
Sim, vivemos dentro de, a psicologia mesmo fala isso, vivemos dentro das nossas caixinhas e não aceitamos o indivíduo como ele é. não, com Tipo isso. certeza. Não, sim, com certeza. Eu estou falando a questão do movimento espírita porque é o que está mais assim. É o que, na verdade, assim, em tese, tá? É quem deveria, né, ter um entendimento um pouco maior, né? Porque a gente se deparar com a igreja evangélica, por exemplo, né? Aí, isso aqui está na Bíblia, né? Tem uma passagem lá, que eu não vou me lembrar o nome agora, que fala que os sodomitas, né, os adúlteros, né, que vão para o inferno. Tem uma passagem no Velho Testamento lá que ele fala isso aí, entendeu? E aí eles usam aquilo ao pé da letra e não tem conversa, entendeu? Não tem. Tanto acontece atitudes lamentáveis que eu conheço, inclusive com um amigo meu, que ocultam a homossexualidade dos próprios pais por ser evangélicos, por exemplo. Tá? É lamentável. Tá lamentável, entendeu? Porque você tem medo de que a sua mãe, o seu pai vai romper ou deixar de te reconhecer como um filho, porque você é diferente deles, e aí, porque o pastor, porque a igreja, porque a Bíblia, qualquer coisa que seja condena, entendeu? E aí você desconsidera parte do outro que é teu filho, sabe, gente? É uma falta de entendimento do evangelho de Jesus, né? Do amor, né? Do carinho, né? Do acolhimento, né? Evidentemente que uma postura tão retrógrada desse sentido demonstra um fanatismo, né? E uma incompreensão do significado mais profundo do evangelho de Jesus, né? De amor ao próximo. Tá? Porque Jesus não. Tá, vocês acham que a homossexualidade é algo de agora? Não, sempre teve. Vocês acham que não tinha homossexuais lá que ficavam com Jesus lá? Tem alguma passagem na Bíblia, no Evangelho, que Jesus fez diferença? Eu te conheço. Tenho certeza que ele não fez e jamais faria isso. Entendeu? Estou aqui pensando, Neto, eu não vi ainda é, eles falar de sodomita, né, seguidores. Eu não sei, teria que estudar mais, mas eu não vi esse tipo de passagem. A gente viu várias coisas ali na Bíblia, mesmo no Velho e no Novo Testamento. E a parte quando eles falam de sodomita, Sodoma, Gomorra, era a respeito de era um pessoal, né? Era tipo assim, isso que nós acabamos de estudar aí. Não era assim que tinha uns ou outros, não. Lá era, sabe, a suruba que você falou? Era tipo Sim. isso. Era tudo liberado, não era assim, vários tipos de amores. Então, foi por isso que no Velho Testamento eles falam que é, um virou estátua de sal, botou fogo, sei lá, é para botar medo, né? Que naquela época o povo funcionava mais no medo mesmo, né? Não, mas é E porque, Vivian, é porque muitos, né, se apegam a essas palavras literais. A gente sabe, tá? No estudo mais profundo da Bíblia, tá? Principalmente do Velho Testamento, a gente tem que tomar cuidado com passagens muito literais, tá? é, Muitas vezes, aquilo que está escrito não deve ser interpretado ao pé da letra, entendeu? Como muitas pessoas fazem. Tá? Porque na Bíblia tem de tudo. Tem passagem lá que você não pode se barbear, entendeu? Tem passagem lá que é claramente machista em opressão às mulheres, entendeu? E aí, a gente vai interpretar isso aí ao pé da letra? Tá? Não. Tá? não, Acontece que há também uma certa conveniência, entre aspas, né? Algumas são descartadas e outras são interpretadas ao pé da letra. Então, é, trata da gente julgar, sabe, essas religiões, né? Sabe, eu acho que a gente não é a nossa postura, nosso papel, entendeu? Eu não queria nem cristão fazer isso, tá? Eu só estou trazendo toda essa discussão para a gente entender, né, que muitas vezes, né, os homossexuais são incompreendidos, né, por interpretações rasas da Bíblia, do Evangelho, e principalmente do Evangelho de Jesus, né? Então,
Eu, assim, não sou um grande estudioso da Bíblia, né? Eu sei que existem passagens que condenam nesse sentido, né? Mas, assim, mas eu sei que tem coisas que a gente precisa ter um amor maior, sabe, gente? Uma coisa assim mais, digamos assim, acolhedora, né? Uma coisa um pouco mais que a gente, como é que eu posso falar para vocês? Mais inclusiva, sabe, gente? Porque determinadas linhas de pensamento são excludentes, sabe? Gera distensões, entendeu? Gera é, segregações, tá? E é isso que a gente precisa evitar, entendeu? Porque isso nos afeta do quê? Nos afasta, quer dizer, nos afasta da fraternidade, nos afasta do amor universal. Tá? A partir do momento que a gente rotula, sabe? Isso aí acontece, evidentemente, numa escala muito maior, entendeu? Essas segregações acontecem até por justificar regimes totalitários. O que aconteceu com a Alemanha nazista? Muitos homossexuais foram mortos em campo de concentração, isso numa época relativamente recente da história, juntamente com os judeus, com outros grupos ali, que eles supostamente julgavam inferiores. Olha as aberrações que a gente pode chegar. E a gente sabe que tem muita violência em cima desse grupo. Tá? E não é porque a Bíblia falou tal coisa, tal, que nos legitima a agir dessa forma. Só que, se a pessoa já tem um preconceito, se a pessoa já tem uma predisposição a um ato de violência, de segregação, né? Ela encontra eco naquelas afirmações, e aí elas acabam deturpando, né? Interpretando de maneira conveniente aos devaneios que aquela mesmo cria na cabeça, entendeu? Preconceituoso, e acaba agindo com preconceito. Concordo. Independente, Neto, da Bíblia ou não, skinhead mesmo. Eles estão aí ainda, hoje, que eles são completamente contra, independente, né? E existe muito preconceito dentro de religiões católica, evangélica, espírita. Eu acredito que a única religião que eu nunca vi é espírita também, mas é um bandista, esse tipo de espiritismo, eles têm esse tipo de preconceito. Já é uma religião mais aberta. Agora não é a religião, Miriam, que vai definir se a pessoa vai ter preconceito, não. É a pessoa É a mesmo. pessoa mesmo, é o ser humano, independente. Porque pode ser um evangélico, uma pessoa, mas a pessoa for amorosa, caridosa, tá? Ela não vai agir com preconceito, tá? A pessoa não vai agir com maledicência, com condenações, né? Porque o que me deixa um pouco perplexo em algumas interpretações literais da Bíblia os homossexuais vão para o inferno, entendeu? Meu, sabe? Quem somos nós para julgar quem vai para o céu, para o inferno, entendeu? Ainda que a gente saiba que esses lugares Não existe. não existem, não da forma como eles acreditam, né? Mas sabe, meu, isso é muito primitivo, entendeu? Muito preconceituoso, entendeu? Sabe, é muito inferior, entendeu? Esse tipo de julgamento, entendeu? De conclusão, sabe? Então, é aquilo que eu já falei para vocês no outros encontros, sabe? É a famosa simplificação da realidade, né? Que as pessoas adoram isso, né? Elas adoram colocar todo mundo no mesmo balaio e isso aí é o que a gente vê ali. Hoje na política é o que mais a gente vê, né? Nessa polarização, né? Esquerda, direita, né? E aí você já rotula a moral da pessoa por X e por Y, entendeu? E aí você dá
já julga, já todo mundo é do mesmo jeito, do jeito assim ou do jeito Y. Sabe, gente? Pessoas, cada um tem um universo, cada um tem uma causa, cada um tem uma particularidade, entendeu? E o problema dessas rotulações genéricas, entendeu? É que isso totalmente é completamente desconsiderado. Tá? Então, um homossexual assassino, por exemplo, e um homossexual que passa a vida inteira ajudando o próximo, ambos vão para o inferno, entendeu? Vocês entendem, sabe? Entendeu? Onde é que estaria a compatibilidade divina ali? Mas eu acho que essa que é a dificuldade, entendeu? Dessas rotulações genéricas, entendeu? Dessas coisas que superficiais, de julgamentos superficiais que a gente faz, né? E as pessoas têm dificuldade de entender isso, sabe? E uma pessoa que tem uma inclinação sexual X e a pessoa Y nunca vai ter a mesma causa. Tá? Não vai ter, ai, a pessoa tá homossexual com pervertido, menos. Tá? É uma coisa que falar que todo homem não presta, toda mulher não presta. Não. Assim, às vezes você vê uma pessoa, uma mulher, por exemplo, que frustra um relacionamento e ela sai falando que nenhum homem presta. Tipo, e aí? É uma coisa. Entendeu? Então, a gente tem que parar de querer rotular. Entendeu? Porque a gente, enquanto sociedade, a gente faz muito isso. E no movimento espírita não é diferente. Ah, existem vários chavões, entendeu? Várias ideias preconcebidas que as pessoas admitem aquilo como uma realidade absoluta. Quer um exemplo? A pessoa fala, todo suicida vai ficar preso ao corpo, sentindo a decomposição de gato comeu, vai lá pro Vale dos Suicidas, entendeu? Vai ficar 100 anos lá sofrendo. Será? Uma vez eu li um livro, tá, de uma pessoa que ela sofreu tanto, mas tanto, que ela cometeu suicídio e foi ajudada. Eu acredito. Não acho que existem rótulos absolutos. Evidente, tá? Isso não quer dizer que, então... porque disse não agora, então vamos suicidar. Não, óbvio que não. Óbvio que é uma transgressão às leis divinas. Só que as particularidades daquele caso que eu li, aliada à incompreensão daquela pessoa, que era uma mulher, gente, só para contextualizar a história de vocês, foi abusada na infância, se casou contra a vontade, o marido torturava ela, queimava ela, com fogo, literalmente, estuprava, foi vilipendiada de todas as formas possíveis. E aí, ela, num ato de desespero, cometeu suicídio. Ela vai ficar 100 anos no Vale do Suicida? Será? É evidente que vai depender muito do nível de compreensão de cada uma. Claro, quanto mais a gente compreende o plano espiritual, a realidade, entendeu? Mais a nossa consciência vai cobrar. Só que daquela mulher sequer foi cobrado. Ela nem se culpou daquilo. E tamanho sofrimento que ela passou. E aí a gente vai na frente, numa palestra, a gente não sabe nem quem está assistindo, vai falar de suicídio e falar. Aí começa a falar que o espírito vai ficar sofrendo, vai ficar não sei quantos anos lá, e que não sei o quê. E às vezes tem uma mãe ali com o filho se suicidou ali na plateia, ouvindo essa abobrinha. Isso é uma baita falta de caridade. E por que a gente faz isso? Porque a gente tem um comportamento genérico de fazer essas rotulações genéricas, essas simplificações. E tudo é no mesmo balaio, tudo é a mesma coisa. Isso é grave, isso é uma falta de caridade imensa. E com os homossexuais é a mesma coisa. E aí gera esses comportamentos lamentáveis, excludentes. De querer rotular, então todo homossexual é pervertido, todo homossexual tem uma energia impura, não pode trabalhar numa mesa mediúnica. São
somos nós para julgar? Você conhece a realidade íntima daquela criatura? O que levou aquilo? Ela ter aquele... Por que ela é homossexual? O que se passa no íntimo dela? Qual que é a conduta íntima dela? Mas não. Nada disso é considerado. Simplesmente porque a gente acredita, leu em alguma coisa que não pode, que não sei o que, então ninguém pode. Sou o dono da verdade, sou o dono da razão. Vocês entendem? Então, a gente, enquanto espírita, tá? A gente precisa desenvolver um sentimento de empatia, de acolhimento. Porque quando a gente acolhe, a gente vê as diferenças, a gente vê, procura entender o universo daquela pessoa, o que levou ela a ter determinado comportamento, determinadas coisas. E podem ter causas completamente diferentes umas das outras. Então, Daniel, respondendo de maneira objetiva a sua pergunta ali, infelizmente, nosso irmão, agindo de uma forma absolutamente excludente e irredutível, vamos dizer assim, muitas vezes, né, incorre erro. Né? Porque, no mínimo, entendeu? Numa postura cristã, ele deveria, no mínimo, acolher esse irmão, chamar para conversar, entender, procurar ver qual que é o objetivo dele, a conduta dele, de que forma que ele vive a sua vida, né? E, se o cara tá num relacionamento monogâmico, tá com outro cara, tá? Se o cara tá querendo, inclusive, trabalhar, ter, na prática do bem, eu vou impedir? No alto da minha suposta superioridade? É muita pretensão. Tá? É muita prepotência, entendeu? Claro, Daniel, você não vai chegar nele falar nesses termos, né? É evidente que, né, cada um tem a sua razão, cada um tem a sua bagagem no sentido que leve a pessoa a pensar assim, tá? E a gente nem deve, porque a pessoa tem esse pensamento, eu vou ter que querer rotular a pessoa também de má, entendeu? Muitas vezes é pela ignorância mesmo. Você fala outro cara, Neto, ou outra mulher, independente. As opções, porque Sim, claro. eu tenho amigas que é casadas com outra mulher, está aí há mais de 10 anos juntas e se respeitam e vivem bem, e adotaram filho e cria filho, tá ótimo, obrigada. Tem religião? Tem religião. Cria as crianças na religião, porque tem gêmeas, né? Cria na religião? Cria na religião. Olha que coisa boa. Olha que coisa boa. As crianças têm duas mães. Olha que coisa linda. Duas mães para cuidar. Tem gente que condena a adoção de crianças por homossexuais. Percebe que a criança fica jogada no orfanato, na rua, sem família? Esse que é o melhor? Pois é. Eu conheço e conheci essa menina antes dela casar. Casou, resolveu ter a filha, tá bem. Aí, como quando você vai adotar, geralmente você tenta adotar um, né? Você vai lá na fila de adoção, você vai pegar um. Mas se tem um irmão também, você vai pegar o irmão, você não vai querer deixar. Aí se já tem no pacotinho, tem duas, vai pegar o pacote de duas. Ou três. Depende. Tá colhendo várias almas aí. Tá colhendo duas almas, porque como você vai pegar, ó, tá lá, para ser adotada, duas meninas, ou três meninos, ou dois meninos, você não vai deixar o irmão para trás. Na verdade, quem vai para adotar queria poder pegar todos, né? Mas aí já não tem condições, mas já pegou duas, tá aí com as meninas. As meninas agora vão fazer o quê? 14 anos? Não, 13 anos. É que já pegou as meninas já grandinha, né? Tá aí. Exato. E aí, na cabeça de algumas pessoas, homossexual não pode adotar. Então, a criança fica na rua, na marginalidade, na bandidagem,
sem uma família. Aí, esse é o melhor? E porque muitos que julgam, mas também não faz nada para ajudar, né? Não vai lá adotar, né? Só critica, né? Não vai lá adotar, Neto, não vai lá fazer uma visita de final de Pois é, semana. pois é. Tá. E tá ali, né? Com a língua afiada e venenosa, né? Olha, já, Ali, já. Eu não sei se era irmã Dulce, qual delas. Que a mão que ajuda vale muito mais do que os lábios que rezam, porque só rezar não vai resolver. Você vai ter que arregaçar a manga e ir para a luta. É Madre, Trabalhar, fazer. Madre É Madre Teresa de Teresa? Calcutá. Ah, então, olha, como eu disse, eu não lembrava quem que era. Mas eu sei que as mãos que ajudam vale mais. Tem que trabalhar para ajudar na obra. E a minha opinião, como você pediu a opinião daqui do grupo, eu acho assim, na verdade, a pessoa que está precisando ser trabalhada para poder entender seria o diretor. Ele tem que entender que amor é amor, gente, independente. Se você vive bem, não sei quem, se a pessoa vive bem com seu parceiro, ama seu parceiro ou parceira, que Deus abençoe o relacionamento e que as pessoas que aprendam a entender, né? Porque tá aí bem antes. E tudo tem, a ciência explica, a religião também. É bem isso mesmo. Tá bom? Essa é minha opinião. Obrigado, gente. Muito obrigado. mas é isso, Daniel. Enfim, né? Espero que a gente tenha, enquanto grupo, contribuído. Mas, assim, Daniel, de qualquer forma, conselho pessoal que eu te dou se puder em algum momento ter, se você sentir que há uma abertura para uma conversa franca, né, sem julgar, entendeu? Porque é que eu falei para vocês, sabe? Mesmo as pessoas que têm preconceitos, tá? Muitas vezes, elas agem pela ignorância, né? Muitas vezes, a bagagem que a pessoa traz, né? Você pega, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, um evangélico, por exemplo, tá? Claro que há exceções, tá? Não estou generalizando, tá? Mas muitas vezes, uma boa parte deles tem um certo preconceito, mas por quê? Porque está lá o tempo todo ouvindo o pastor falar aquelas abobrinhas, entendeu? Ou então falar aquelas frases preconceituosas, entendeu? Então, não que justifica, entendeu? Mas assim, é um pouco mais compreensível a pessoa ter uma ressalva, ter uma dificuldade maior em lidar com isso. Porque ela foi, a vida inteira foi condicionada a acreditar que aquilo é errado, entendeu? Que aquilo, tá? E muitas vezes dentro do movimento espírita não é diferente, né? A gente vem de uma criação católica, evangélica lá para trás, sabe? Eu acho que a maioria dos espíritas, inclusive, nasceu no meio espírita. Vem de uma família católica, vem de uma família evangélica, né? Na minha família, minha mãe era espírita, mas tinha um monte de gente evangélico, católico. Já fui em igreja católica, fui em igreja evangélica, fui em templo budista, fui um monte de coisa. Me encontrei mais na doutrina espírita. Entendeu? Mas a gente recebe muito essas influências, entendeu? Digamos assim, essa bagagem, né? E muitas vezes, da forma como a gente recebe isso, fica difícil a gente até ter um pensamento crítico em relação àquilo, entendeu? Porque muitas vezes são crenças que nós retroalimentamos, né, a nossa vida inteira, tá? Então, eu até consigo entender, Daniel, sabe? A ressalva, a dificuldade, entendeu? Que muitas vezes até um dirigente espírita tem, entendeu? Não só em relação ao trabalhador homossexual em si, entendeu? Mas também há um sentimento ainda inconsciente de ser julgado, inclusive pelos demais ali, entendeu? Que muitas vezes tem ideias, não que sejam preconceituosas, entendeu? Mas tem ideias, concepções preconceituosas, né? Que, que estão, assim, muitas vezes a nível inconsciente, entendeu? E que não é fácil a pessoa se libertar. Porque para isso acontecer, é preciso que haja um esforço consciente e trazer nossas dificuldades
porque isso muitas vezes estão lá no inconsciente, nossas crenças limitantes, nossas crenças preconceituosas, para o consciente. Só que nem todo mundo está disposto ou até tem condições ou sabe fazer isso. Muitas vezes, para a gente se libertar do preconceito, a gente vai dar terapia. A maioria das pessoas que fazem isso, não. Eu acho maravilhoso fazer terapia. Eu faço terapia. Faz anos, já fiquei um tempo parado, voltei. Agora faz alguns meses. Eu fico sem. Por quê? Porque é uma ferramenta excelente de autoconhecimento, de você ir se libertando, de você fazer reflexões sobre a própria vida. Exato, é o que a Miriam falou. As pessoas se preocupam muito com as opiniões dos outros. Então, Daniel, às vezes, na postura, então agora que a gente precisa também ter um olhar empático, inclusive, para ele. Muitas vezes, ele, na posição de dirigente, ele tem um receio, muitas vezes até inconsciente, de ser julgado pelos seus pares ali. Ai, nossa, se eu permitir que tal pessoa trabalhe ali, o que vão pensar de mim? Meus colegas aqui vão achar que eu estou deturpando a religião. Não sei, a gente não sabe o que se passa na cabeça. Por que a gente não pode julgar também, entendeu? Então, por isso que eu estou falando para você. Eu acho que a melhor postura que a gente pode ter ali é encontrando uma abertura, conversar de uma forma reservada, particular sempre, tá? Sem querer. A nossa ideia não é expor ninguém, né? Pelo contrário, né? Efetivamente auxiliar, né? E, enfim, né? A gente poder ter uma postura proativa no sentido de exercitar o evangelho de Jesus, inclusive para aqueles que a gente sabe que muitas vezes estão incorrendo em erros, né? Porque muitos desses erros são levados, sim, são gerados pela ignorância, né? Pela bagagem que a gente traz, né? A homossexualidade sempre foi reprimida. Principalmente aqui no Ocidente, né? Quando essas religiões católicas, a Inquisição, né? Nossa, homossexual é para fogueira, alguns séculos atrás aí. Então, olha só o que a gente carrega século de século, né? A ideia de que é pecado, de que é algo pecaminoso, de que é algo. E nós já fomos os padres da Inquisição, nós já vivemos naquela época. Ô, Neto, ou doença, vamos internar, dar banho gelado até sarar. Vai ter que. Você nunca ouviu esse método? Sim, já é cura gay, né? Tem um monte de coisa aí, mas Ixi, bizarrice aí que nego inventa aí. vamos, é doença, vamos curar. Eu assisti algo assim, eu não li, eu assisti um filme de um rapaz que ele se internou para poder. E uma moça também, né? Que ela era jornalista. Logo no começo, antes da Segunda Guerra. É complicado. E esse negócio, igual, vamos conversar com as pessoas. Tem pessoas que não aceitam, assim, esse tipo de conversa. Divergência, né? Você não concordar, porque você não concorda. Até empresa, qualquer lugar. Ou nós estamos vivendo uma época que as pessoas é assim, ou você pensa que nem eu, ou você está contra. Você é contra, né? E aí você questionar a ideia da pessoa, a pessoa sente como se estivesse questionando a essência dela, né? Ela leva o lado pessoal, entendeu? Quanto mais a gente vê isso, entendeu? Por isso que a gente viu tantas brigas entre famílias, porque tem política, porque é exatamente isso, né? A dificuldade que as pessoas têm em lidar com as diversidades, entendeu? Lidar com quem pensa diferente. E aí você atribuir a algo pessoal, como se questionar essa ideia fosse um questionamento da sua própria essência, entendeu? Tipo, eu não posso questionar e continuar te amando. Se eu te questiono é porque eu te odeio. A gente pensa assim, entendeu? Entendeu? Então, isso é um problema que a gente tem vivido muito hoje em dia. Quantas famílias se romperam aí por questões políticas, ideológicas, partidárias, entendeu? Porque defende político A, político B, entendeu?
pessoas estão se esquecendo que não é assim, não é porque você não concorda com ela que você não gosta dela. Exatamente, é isso que eu tô falando. Exatamente isso. Por isso a gente tem que procurar acolher quem pensa diferente da gente, sem querer julgar também, né? Ah, e também ver, né? Porque muitas opiniões que são diferentes, são divergentes, você tem que ser coerente para ver se essas opiniões que são um pouco diferentes da sua, o que que ela vai te agregar. Se ela vai te agregar alguma coisa ou se dá, sempre ou dá para aproveitar alguma coisa disso? Não, não dá. Ou, Exato. isso já é interessante. É um jeito de evolução também, Sim, mas porque porque é aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que a gente vai evoluir. A respeito das pessoas que se preocupam muito com a opinião alheia, a gente tem que ver o porquê que ela é assim. Igual quem é dirigente, independente de setores, é do centro, mas não é de uma empresa, é isso e aquilo, eles têm sempre essa preocupação, o que que vão pensar de mim? Então, para chegar a abordar um assunto desse, eu penso que tem que ter muito tato, porque já umas pessoas de opinião formada, aquelas pessoas, eu tenho a minha opinião, é assim que eu tenho que ser, porque deu certo até agora. Então, a gente tem que chegar e, tipo, minha avó falava, vai ter que ir amaciando a carne. Não pode chegar assim, ah, por que que você não me aceita? Não, você tem que me aceitar, ou, né? A gente tem que abrir o nosso espaço se devagar. exato, mas isso requer uma coisa que nós, enquanto ser humano, não vou nem falar as pessoas, né? Vou até me incluir nisso, eu acho que todos nós temos isso, né? Uma dificuldade da gente ter uma virtude muito importante chamada humildade, né? Nós somos Ah, pessoas sim. orgulhosas, entendeu? E muitas vezes você ouvir, você se propor a entender aquilo que é divergente ou aquilo que na sua concepção é diferente ou inadequado, entendeu? Veja o que for, entendeu? Isso requer um exercício de humildade intelectual e até moral, né? Então, isso está muito em falta, né, hoje em dia, né? Tanto que as pessoas se fecham para determinadas ideias políticas, econômicas, sociais, isso inclui, inclusive, a questão da homossexualidade, né? E tudo aquilo que é diferente daquilo que você acha do caco de vidro, que é a parte da verdade que você atribuiu como um todo o demais pedaço de caco do mesmo espelho é falso, né? Só aquele Não é fácil. micro pedaço que a gente tem na mão que é o que corresponde, né? É só a minha verdade que é importante, a sua não me importa. Entendi. Exatamente. Então tá, gente. Bom, já tá dando nosso horário, né? Então, ó, a semana que vem a gente entra diretamente na questão da homossexualidade, tá? E a gente vai entender, vai procurar entender a nível espiritual, inclusive, né? O que levam as pessoas a encarnarem, né? Com predisposições homossexuais, tá? Procurar entender esse universo, né? E acolher, né? E aí depois a gente vai dar prosseguimento aí a outras questões, né? Vamos falar um pouco da pedofilia, né? Do sadomasoquismo, né? De outras questões. E por fim a gente vai fazer um fechamento aí da questão do amor, né? Da prática do amor, da caridade, né? De como que a gente utiliza a nossa energia sexual para nossa própria evolução, né? Incluindo a questão aqui dos passos, né? Como a gente que é o nosso objeto de estudo aqui. Tá bom, gente? Então, acho que está sendo proveitosa essas discussões, né? Eu acho que é importante a gente debater esses assuntos, porque eu sei que são poucos falados aí no movimento espírita, né? De uma forma mais é muito atual, muito importante, né? E a gente precisa entender determinadas questões para a gente não correr erros, né? E até em ignorância, né? E às vezes, né, acabar até fazendo mal para alguém, né? Tá bom? Então tá, gente. Então é isso, né? Era isso que a gente tinha para ver hoje. Semana que vem, então a gente, como eu falei para vocês, a gente já entra diretamente na questão da homossexualidade, tá? Então, tentem participar, tentem entrar semana que vem, né? Porque certamente vai ser uma discussão bem produtiva e importante aí para todos nós.
tá? Vamos fazer a prece final, então? Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá. O Alessandro, você faz a prece final para a gente, por gentileza? Faço sim. Pedimos à espiritualidade que nos movimente no sentido de aprendermos cada vez mais sobre esse assunto, tirar de nós todo e qualquer preconceito que possa existir, para que possamos ajudar da melhor forma aqueles que nos buscarem. Pedimos compreensão, entendimento e também coragem de falar sobre esse assunto e sabedoria para usar as palavras certas. Obrigada, Senhor, por mais esse estudo, por mais essa noite, que possamos aí levar as nossas mensagens e também abençoe, Senhor, nosso lar. Amém. Então tá, meus queridos. Então, tenha uma ótima semana aí. Estaremos juntos aí a semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? Então tá, gente. Então, boa noite. Então, fiquem com Deus. Então, qualquer coisa aí, tá chamando o grupo Boa aí. noite. Tá bom? Boa noite. Melhoras, amiga. Sara logo. Beijo. Verdade. Então tá. Beijo. Tchau, queridos. Até Tchau, mais. tchau. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.